sou o Babá Michel de Oxum e nessa noite eu venho falar com você sobre liberdade religiosa, em especial para a página de Facebook sobre discussão de liberdade religiosa. E eu trouxe uma pesquisa que eu fiz, né? Eu até escrevi num caderno, porque o bom pesquisador ele não copia e cola. Isso eu aprendi quando eu estava no ensino fundamental. A gente lê a informação, absorve ela e escreve conforme, né, a necessidade. E eu trago a Carta Americana de Direitos, artigo 12, parágrafo 1º e parágrafo 2. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião e suas crenças, bem como a liberdade de professar as suas crenças e divulgar a sua religião e mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de divulgar e professar a sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou suas crenças. Então, essa Carta Americana de Direitos ela entrou em vigor no Brasil no ano de 1992, através do presidente interino Itamar Franco. Para quem não se lembra dessa situação, eu era criança nessa época, muito criança, mas para quem tem 30 anos, 35, 40 anos ou mais, lembra que foi a época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E Itamar Franco, né, no momento em que assumiu, ele foi convidado, né, a São José da Costa Rica para participar dessa Convenção de Direitos Humanos. Então o Brasil ele é alvo dessa Constituição, dessa Carta, dessa Ordem de Direitos, e é uma ordem que tem que ser cumprida. Junto com a Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 6º, que é uma coisa que eu adoro e eu sei de cor, né, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício aos locais de culto religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu adoro isso. E aí tá acontecendo uma situação aí em Gravataí, que eles estão dando um papelzinho, até deram pro pai de santo amigo meu, que tem que fazer, a instituição religiosa tem que ser como uma empresa. Primeiro, existe federação para isso, né? Eu conheço as federações belíssimas, umas até bafônicas, para não dizer, que resolvem esse problema aí de Gravataí. Tá? Eu não vou fazer merchan, porque eu tenho amigos em várias federações. E aí eu queria dizer o quê? Dentro desse documento está especificado que é inviolável a liberdade religiosa. E isso é crime no Código Penal, e esse direito é prescrito no Código Civil. Então, se alguém tem um amigo advogado aí perto que possa informar sobre isso, tá? Eu vou postar no Face o texto depois para quem quiser ler. Mas eu resolvi fazer o vídeo porque quem não vai ter paciência para assistir o vídeo, certamente não vai ter paciência para ler o texto na íntegra. Tá? Mas vamos falar do parágrafo 2º do artigo 12. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar a liberdade de conservar sua religião. Não quer dizer que você vá agora, porque alguém foi lá querer fechar o teu culto, você tem que desmanchar o teu urumalé, abrir o teu abacê, despachar a obrigação e não fazer mais religião. Tá? Isso, se alguém te disse para fazer isso, é mentira. Não vá atrás disso. Tá? Continuando. Eu vou ler a lei. Artigo 19, parágrafo 1º. É vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los e embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência, aliança ressalvada na forma da lei. A colaboração de interesse público. Ou seja, a menos, né, que o terreiro, a igreja católica, a igreja evangélica, o centro espírita, né, esteja fazendo uma obra social que esteja apoiado com o cunho da prefeitura, ou do estado, ou do país. Tá? Mas o parágrafo 3º ainda fala ainda assim, ó, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, a partir do momento que eu elejo um vereador, ou que eu elejo um prefeito, ou um governador, um deputado estadual, federal, senador e presidente da república, eles são proibidos por lei
tá? Por lei. Constituição Federal, artigo 19. Eles são proibidos por lei a ter uma proteção especial a determinados cultos. Então, se você disser assim para mim que eu vou eleger um vereador batuqueiro, um deputado batuqueiro, um presidente, um prefeito, isso não vai mudar em nada. Quando um deputado evangélico, que agora entrou muito essa questão, os deputados evangélicos, vereadores evangélicos, não vamos votar nessa gente. O que acontece? Eles vão lá defender o direito da religião deles, mas eles são obrigados por lei a atingir todas as religiões. Eu, se fosse um vereador evangélico, um vereador batuqueiro, ou evangélico, ou budista, que fosse, eu automaticamente, se aparecesse alguém evangélico no meu gabinete, eu não posso eximir essa pessoa, tirar essa pessoa dali por motivo de preconceito religioso. Eu quero ler um comentário do Celso Ribeiro Bastos, do curso de Direito Constitucional, 22ª edição, São Paulo, editora Saraiva, em 2011, na página 119. A liberdade de crença e culto tornou o Brasil um Estado laico, autorizando o nascimento em território nacional de várias religiões, isto é, foi conferida a igualdade plena entre os cultos religiosos. Ou seja, as organizações religiosas funcionam sob o manto da personalidade jurídica que lhes é conferida nos termos da lei civil, conforme prescreve o parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil. Tá? Nós não vivemos no tempo da escravidão. A gente não precisa hoje ficar restringindo o nosso culto ao meio do mato. Não, a gente não precisa ficar restringindo o nosso culto a portões cadeados. Tá? Dá para tocar o batuque, sim. Dá para tocar a gira, sim. Dá para tocar a umbanda, sim. E se alguém for falar alguma coisa contra, não custa nada a gente escrever um tratado de 10 páginas, 20 páginas, 50 páginas, um livro, se for necessário, porque a lei, tá? A lei é clara, que o Brasil é um Estado livre de religião. O Brasil é um Estado que não apoia uma religião ou outra. O Estado brasileiro, ou o Estado de Direito brasileiro, ele apoia todas as religiões e ele também não apoia religião nenhuma. Porque nem ateu o Estado pode ser. Porque se eu chegar num departamento público com a minha trunfa na cabeça, como já aconteceu, com a minha imperial no pescoço, eu posso e tenho o meu direito de entrar, sim, seja de fórum, seja de prefeitura, seja de Câmara de Vereadores, como já entrei várias vezes e nunca fui barrado. Eu vou até no supermercado assim e não me sinto prejudicado por isso. E qualquer coisa, eu vou na delegacia, eu faço um BO, e se alguém vier tentar fechar o terreiro que eu frequento, junto com o Pai de Santo, eu vou lá na delegacia também, é o que menos custa. Porque aí, ainda assim, o Estado também tem que me dar um defensor público para me defender. Tá? Obrigado.